Romanos 5, a partir do verso 1 ao verso 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela presença do Senhor, porque o Senhor nos trouxe para que pudéssemos como igreja cultuá-lo e agora meditar na Tua palavra. Esteja iluminando a nossa mente, ó Deus, esteja nos ensinando a respeito da vida contigo e todos os efeitos dessa comunhão contigo. Fortalece-nos na fé, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O livro de Romanos, se fôssemos dar um tema específico para o livro de Romanos, seria justiça. Alguns dizem que está ligado também à graça, mas o mais importante é que entendamos que a palavra de Deus mostra exatamente todas essas perfeições do Senhor, principalmente quando Ele age a favor da sua igreja, a favor do seu povo. Esse capítulo 5 de Romanos é como se o apóstolo Paulo estivesse até o capítulo 5 trazendo informações, e agora a partir do 5 até o 8 ele vai falar a respeito dessas informações ou os efeitos dessa justiça, dessa graça, desse amor de Deus. Por que estudar esse tema? Porque o apóstolo Paulo, aqui no verso 1, ele diz que nós somos justificados pela paz e como consequência, pela fé, justificados, pois, pela fé, nós temos paz. Falar do nosso tema regular, nesses últimos muitos domingos que viemos estudando até aqui, sobre tratar as feridas do coração, está muito ligado à necessidade de encontrar paz. Tratar aquelas coisas que fazem parte de um dia a dia, que dá a ideia de luta, dá a ideia de corre-corre, dá a ideia de dificuldades, mas que aqui no texto, de uma maneira bem objetiva, o apóstolo Paulo fala de paz. Há muitos dias eu não ouvi uma expressão que eu ouvi ontem. E aí, como você está, pastor, a cada dia matando um leão. Já ouviram essa expressão? Eu falei, ixi, você tirou essa do baú, hein? Você tirou essa do baú. Mas sem sombra de dúvida, nós vivemos assim. E o que tem a ver a palavra de Deus aqui nesse texto com referência à paz? Após apresentar a necessidade da justificação pela fé, que Paulo vem tratando em todo o texto, ele agora revela as consequências dessas bênçãos advindas da justificação. Paz com Deus, acesso à graça, esperança firme, até mesmo no meio das tribulações. Isso parece que é um contrassenso, é algo anticultura, porque a ideia de tribulação vem ajuntado de mãos dadas com a ideia de angústia e de ausência de sentimento de paz. É como se o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, ele estivesse falando de maneira inicial, mas de uma forma bem profunda, aquilo que ele vai tratar nos próximos capítulos, em especial no capítulo 8. Eu me alegrei muito em poder trabalhar esse texto, porque me lembro de já ter exposto a carta aos Romanos, e me lembro tantas informações que são dadas, mas especificamente, os meus olhos voltaram para o tema
paz. Por causa da justificação, nós temos paz. Pois bem, abram comigo, por favor, em Romanos capítulo 3. Só uma voltadinha aí na sua Bíblia. A partir do verso de número 21. Paulo diz assim: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observe bem que do verso 21 ao verso 24, em todo o tempo ele fala a respeito da justiça de Deus, depois ele repete a justiça de Deus, e aí ele trata a respeito da justiça de Deus feita, resolvida, e por causa disso nós somos, de novo a palavra, mas agora justificados gratuitamente pela graça de Deus. Qual a relação que existe entre paz e esperança? Eu creio que toda. Quando a gente fica sem expectativas, ou como se tivéssemos perdido no meio de uma grande dificuldade, a ideia que se tem é que eu perdi motivação para o futuro, eu perdi a luz que me guia, eu perdi o alvo. O sentimento de ausência de paz dá a ideia de luta. E às vezes é luta nossa conosco mesmo. Às vezes é luta nossa com os nossos próprios pecados e a nossa natureza. Em alguns momentos a luta tem a ver com o outro, nos meus relacionamentos interpessoais. E não poucas vezes a nossa luta é até mesmo com Deus, diante da incompreensão que eu tenho das dificuldades. E o oposto disso é paz. Na teologia paulina, um dos temas mais importantes que ele trata, e você pode depois dar uma olhadinha em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala de reconciliação. Essa é uma expressão que ele usa continuamente na sua doutrina, na sua teologia, nas cartas em que ele escreve. E a ideia de reconciliação é de alguém que está em guerra, e houve um tratado de paz, um tratado onde aquela luta e todas as tristezas e dificuldades da luta são tratadas. E todas as vezes Paulo aponta para a pessoa de Cristo Jesus e para a obra de Deus a nosso favor. Eu experimentando algo que Deus dá. A ideia da reconciliação, em momento algum, está baseada naquilo que eu faço, mas sim naquilo que Deus faz. Então, a briga é com Ele. A minha luta espiritual é com Ele. A minha luta de alma é com Ele. A minha luta por ausência de esperança é com Ele. E é justamente Ele que resolve esse problema. Eu me rebelei por causa do pecado contra Ele. E Ele me perdoa. Eu, às vezes, como diz Paulo, em Efésios 4, eu entristeço ao Espírito Santo de Deus com comportamentos, mas esse mesmo Espírito me traz na presença dEle, me reconciliando com o Senhor. Ele quebra a barreira da inimizade. Ele trata a reconciliação como fundamental para que nós possamos viver uma vida de paz. E não necessariamente simples momentos. Todos nós gostamos de momentos de paz. E a gente liga paz a certas circunstâncias e muitas vezes a certos sentimentos. A ideia de você estar num lugar onde você ouve as ondas do mar.
não gosto muito de pensar nisso, porque eu tenho tanto tempo que não ouço. Ou você lembrar que você está à beira de um rio, debaixo de umas árvores, e a água fresquinha correndo nesses dias de calor. Ou você está naquele lugar onde o silêncio é quebrado com as aves. Ou simplesmente, quando você ouve, e eu creio que você já ouviu essa expressão, você ouve o barulho do silêncio. Ou seja, você ouve aquilo que te tranquiliza. Então, nós poderíamos continuar falando muito sobre algo que faz bem para a gente, chamado paz. Paulo diz que tem a ver com um ato de Deus que nos reconcilia com Deus, acabando a briga, a guerra, a luta, a angústia, a desesperança, porque Ele nos reconcilia. E aqui nesse texto, o que o texto vai nos mostrar é, primeiro, o que significa ter paz com Deus. Segunda coisa é, porque a paz com Deus nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Essa é a ação objetiva de Paulo aqui nesse texto. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o que significa ter paz com Deus. Paz com Deus significa ondas do mar, rio correndo, barulho dos pássaros cantando, sem sombra de dúvida, não. Paz com Deus tem um significado muito mais profundo, tem a ver com alma, e tem a ver com o tratamento daquilo que Deus faz dentro do coração da gente. Dizer que nós temos paz com Deus, significa muito mais do que normalmente a gente percebe. E isso é central para o significado de ser cristão. Porque uma característica da vida do cristão é que ele experimenta paz. Paulo está dizendo isso. Quando nós somos justificados por Deus, através de Jesus, nós temos paz. E de repente, hoje, você pode estar com o seu coração meio doído, ou lembrar de situações a serem enfrentadas que não causam tanta tranquilidade, e você diz, puxa, mas eu sou um cristão. Eu amo a Jesus como meu Salvador. Eu já coloquei a minha vida diante dele, mas eu não estou experimentando essa paz. Afinal de contas, eu não sou um cristão? Ou é porque eu não estou entendendo bem que tipo de paz é esse? O que significa isso? Acompanhem comigo no texto. A primeira palavra que Paulo usa aí no texto, no capítulo 5, verso 1, é que, portanto, justificados, pois, ou, portanto, ressuscitados mediante a fé. A ideia de, portanto, ou, pois, ou diante disso, é aquilo que a gente chama de marcador interpretativo. Quando você está interpretando um texto, e aí tem expressões como essa, ele está fazendo um marcador interpretativo. E aí você vai olhar para aquilo. E aqui significa que o que vem a seguir é uma conclusão do que foi dito anteriormente. Por isso que é um marcador interpretativo. No capítulo 4, se você observar bem, Paulo vai falar a respeito de Abraão. E ele diz que Abraão creu em Deus. E isso lhe foi atribuído, creditado para a justiça. É o verso 3. Ele diz, pois o que diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído, foi creditado para a justiça. A fé foi aquilo que deu o que era necessário para que a dívida fosse paga. Essa é a ideia. Não foram as obras de Abraão, mas foi a fé que ele tem. Apesar de que boa parte das vezes nós ficamos lembrando e dizendo o exemplo da fé de Abraão. E às vezes nós nos lembramos dele agir com convicção diante daquilo que Deus disse para ele, e ele tinha dúvidas,
mas ao mesmo tempo a dúvida era muito menor do que a fé que ele tinha, e ele leva o seu filho para o sacrifício. Aquele texto, eu creio que o mais importante ali é aquilo que a fé produziu em Abraão. E no meu entendimento, o que acontece ali no texto é na vida de alguém que já tem fé. O que tem ali é paz, apesar da circunstância. E por isso que ele vai até o fim. E ir até o fim significa perseverança. Isso é que nós podemos aprender com aquele texto de Paulo. Hoje à noite nós falaríamos sobre esse tema, mas teremos um outro pregador, onde o texto fala a respeito da perseverança. O que Abraão fez? Foi um homem de fé, que por causa da fé se tornou justo, não por obras, mas porque ele creu na promessa de Deus e que enviaria o Redentor. A fé é o que salva, e não as obras. E essa é a ênfase que o apóstolo Paulo traz nesse texto, e na caminhada para o entendimento da paz, e do significado disso para a minha vida, eu tenho que entender que sem fé, não existe Deus e salvação na minha vida, e consequentemente, não existe paz. No capítulo 4, nos últimos versos, Paulo conecta exatamente esse conceito da fé salvadora às pessoas a quem ele estava escrevendo. É isso que ele faz. Olha só o verso 23 ao verso 25 do capítulo 4. Ele diz: e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. O que Paulo está dizendo, olha, aqui está sendo dado o exemplo de uma vida de alguém que creu em Deus, e isso, Deus justifica-o, Deus o salva, Deus o trata, Deus traz paz ao seu coração. Ele diz, mas isso foi atribuído não só a ele, dando a ideia de que cada um que crê, esse tipo de coisa acontece. Verso 24 diz, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Você creu no Senhor Jesus, você entendeu a obra dele na cruz em seu lugar, você sabe que ele é seu Salvador e você coloca a sua vida como servo dele. Ele diz, é por nossa causa então que toda essa obra foi feita, e é por causa disso que eu posso experimentar a mesma coisa que Abraão experimenta. No verso 25 ele diz, o qual Jesus, o Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a primeira coisa que a gente observa no texto é que ele diz, portanto, ele está dizendo, o que Deus fez na vida de Abraão, porque ele creu, Deus também faz na nossa vida quando nós cremos. Opa, Abraão era um homem como eu, sujeito ao pecado, pecador, afastado de Deus, e Deus promove fé no seu coração, o traz para a sua presença, e aquele que vivia longe, como um rebelde, como um pecador, agora crendo em Deus, é perdoado, e a expressão usada aqui é justificado. O termo justificado significa ser declarado justo. Não é ser justo na minha própria essência, mas é ter algo que me torna esse indivíduo justificado. É algo que foi me dado e que me liberta. Foi creditado, é a expressão usada aqui no texto. Eu gosto muito dessa tradução. Outros dizem, foi atribuído a ele como justiça, mas a ideia aqui foi creditado, foi posto na conta que estava sem fundo, e que não podia ser paga jamais, e portanto ele seria um devedor, e por causa
do pecado, a dívida é a morte. Então ele era morto, continuaria morto e eternamente morto. Mas agora Cristo fez algo, ele fez a nosso favor como fez a Abraão. Abraão precisou disso, eu precisei disso. Deus deu fé a Abraão, Deus deu fé a mim. Ele foi salvo, eu fui salvo, ele foi justificado, eu sou justificado. Jesus apresenta a si mesmo como a oferta em nosso lugar. Ele morre a minha morte. Então, a pergunta ligada à justificação é: como alguém é tornado justo diante de Deus? Se a gente entende isso plenamente, queridos, vocês vão ver que a consequência natural é a paz, é confiança, é tranquilidade na alma. Então vamos lá. O que ele diz no capítulo 5, verso 1? Paulo está dizendo aqui que nós somos justificados mediante a fé. E por causa disso temos paz com Deus. E a mediação é Jesus Cristo. Eu creio que a afirmação mais simples sobre o tema de todo o livro aqui é que a justiça ou a justificação é algo que Deus faz por nós. Não depende de quem eu sou, de quem eu acho que sou, do que eu acho que posso fazer ou aquilo que faço. Mas é Deus que faz por nós. A justificação é um ato da graça de Deus no qual eu não mereço. É como se Paulo estivesse dizendo: se Deus, na sua graça, na sua bondade, agiu assim a seu favor, mesmo você não merecendo, Ele agiu assim a seu favor e mandou o seu Filho para morrer na cruz em seu lugar, mesmo você não merecendo, e esse Deus aplica o sangue de Jesus na sua vida, por que você vai ter preocupações? Por que você está vivendo como um cristão, desesperado com as dificuldades da vida que existem por aí? É uma linguagem muito simples, essa que o apóstolo Paulo está trazendo no texto. Nós achamos maravilhoso o que Cristo faz. Só que a obra que Cristo fez, ela desemboca na continuidade dos efeitos dela na minha vida e na sua vida. E uma delas, o ato da graça de Deus, abre porta para eu conhecer um Deus que continuará agindo com graça em toda a minha história. Essa atitude graciosa, ela muda o meu relacionamento com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: temos paz com Deus. Muda o relacionamento. Até aquele momento, Deus olhava para mim e dizia: não vai dar. Até aquele momento, Deus não aceita a minha comunhão com Ele, porque o pecado está me separando do Senhor. Mas agora Ele vem, aplica bondade, e a partir daí eu preciso acreditar nesse Deus e no que Ele vai continuar fazendo. Se você abrir a Escritura em Romanos capítulo 8, no verso 33, o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito interessante aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai acusar você do que você é, do que você faz? Ninguém pode fazer isso, porque Jesus já te justificou. Em alguns momentos, nós estamos tão preocupados com os pecados ou as desavenças, nós nos esquecemos de que a obra já foi feita. Nós vivemos angustiados com tudo, e nos esquecemos que somos filhos do amor de Deus. Nós ficamos tão desesperados, que nós nos esquecemos que, através da obra de Deus, nós podemos ter paz com quem interessa, com Deus.
li uma frase essa semana que diz assim: Deus não tem tudo o que nós precisamos. Deus é tudo que nós precisamos. É exatamente isso. Tudo que eu preciso e que você precisa, estes são amados eternos do Senhor, nós temos em Deus tudo o que nós precisamos. E eu tenho que lembrar isso nos momentos das dificuldades. Quando Deus declara você justo por meio da fé em Jesus Cristo, ninguém mais pode acusá-lo de nada, porque Deus já lidou com tudo. Eu e você somos livres. Deus mudou quem somos em relação a quem Ele é. A paz com Deus é o resultado natural, sobrenatural, abençoador, eficaz da justificação pela fé. Uma ação concluída da graça de Deus por nós. Eu preciso entender isso, para que eu possa entender o que é paz. Paz não é onda batendo na praia e trazendo aquele barulho gostoso. Isso aqui tem a ver com comunhão com Deus. Isso aqui tem a ver com presença do Espírito Santo. Isso aqui tem a ver com sangue na cruz. Tem a ver com Jesus declarando diante do Pai que morreu em nosso lugar. Isso tem a ver com espiritualidade. Lembre de uma coisa: nós não somos mais inimigos de Deus. Se você não crê em Cristo como o verdadeiro Deus e Salvador, você ainda é inimigo de Deus. Mas se você ama a Cristo e conhece, entende e entrega a sua vida e crê porque Deus lhe dá essa fé, você não é mais inimigo. Essa é a realidade. Por quê? Porque a frase paz com Deus, ela demonstra de que o problema foi resolvido. Mas qual é a dificuldade que muitas vezes nós temos? Normalmente nós pensamos nela como um estado emocional. Eu estar tranquilo, eu estar calmo, eu estar naquele lugar que eu gostaria de estar. Quando você está desempregado e tem que levar comida para sua casa e todas as outras coisas para que a sua família viva bem, você vive um momento de angústia. E aí você aceita um emprego, mesmo que não seja aquele emprego que é tudo aquilo que você imaginou, mas você ora, aparece o emprego, aí você começa a trabalhar e você supre de novo a sua casa. E aí você sente paz. Querido, essa paz não é sentimento. A paz de Deus não é sentimento. O texto está dizendo que é paz com Deus. Não é uma paz qualquer. Apesar disso, será algo válido. É um sentimento verdadeiro. Contudo, esse tipo de ideia não mostra a profundidade do que Paulo está dizendo aqui. Eventualmente, eu e você fazemos pecados ou quebramos a lei de Deus e logo lá dentro do coração da gente bate um sininho. A gente sabe que pecou. Nós sabemos que erramos. Foi um ato deliberado. E aquilo me incomoda. E aí eu lembro, Jesus já morreu por esse pecado que eu fiz. Mas eu digo para mim mesmo, mas eu fiz. Eu não devia ter feito. Realmente você não devia ter feito. Mas você fez. E aí você começa a se martirizar. E você começa a dar ouvidos até a Satanás, que diz dentro da sua mente, ou seja, sugere isso a você, porque ele não pode entrar na sua mente. Ele dá aquela ideia: olha, você acha que Deus pode perdoar você depois de você ter conhecido Ele e fazer uma aberração dessa? Você acha? Você não merece isso.
Você foi injusto com Deus enquanto Ele foi justo a seu favor. Você não merece isso. Em alguns momentos, queridos, eu vou usar a palavra de novo, nós nos sabotamos. Nós sabemos do que Deus fez, nós sabemos da eficácia e suficiência, nós sabemos que já está perdoado. E mesmo assim eu começo a me colocar como se fosse um inimigo de Deus. Eu não sou mais inimigo de Deus, porque Deus me aproximou dEle. Isso não me dá o direito de dizer, eu vou cometer mais pecado, porque já que Ele é gracioso. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3, não. Não, Deus não nos chamou para isso. Paz com Deus significa que a hostilidade, paz com Deus significa que a inimizade, a separação entre nós e Deus chegou ao fim, por meio do trabalho de Jesus. Significa que Deus não está mais contra nós por causa do nosso pecado. Significa que a ira de Deus não é mais dirigida a mim, a você. Ela foi dirigida ao Filho. E toda a ira contra o meu pecado foi colocado sobre Ele. Deus não está mais irado conosco. Precisamos entender isso, para que possamos viver a paz que Deus nos dá, para a santidade, e não uma paz para viver de forma miserável, de forma pecadora, rebelada na presença do Senhor. Você se sente desconfortável com a ideia da ira de Deus contra o pecado? É alguma coisa que pesa, e não me surpreenderia porque que você fica preocupado ou desconfortável, porque essa não é a forma como a nossa cultura pensa sobre Deus. Para ser honestos, boa parte dos cristãos também fazem e pensam desse jeito. Nós falamos muito mais do amor de Deus, mas quase nunca nós falamos da ira de Deus. Sabe por quê? Porque é muito melhor para o nosso coração, porque a gente fica tranquilo. Porque quando eu penso na ira de Deus, eu penso no fogo caindo dos céus e me fulminando na mesma hora. Só que na linguagem bíblica, a ira de Deus foi desviada de mim, sobre Cristo. Entenda isso. A obra que Deus fez foi para desviar a ira dele sobre a nossa vida. Capítulo 1, verso 18 de Romanos. Paulo diz que Deus está revelando sua ira contra toda a impiedade humana. O texto lá diz, a ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem, afundam, escondem a verdade. Aqueles que sabem da verdade, mas não vivem a verdade para viver a mentira, e diz o texto, quem age assim deliberadamente, sem ter temor diante de Deus, sem crer no Salvador, esse recebe a ira de Deus. E isso dá medo. Mas aquele que crê no Senhor, a ira foi desviada dele. Aqui no verso de número 10, do capítulo 5 de Romanos, o texto diz, porque se nós, quando inimigos, dando a ideia de que no passado, quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O texto está dizendo, já fomos reconciliados. Cuidado com aquele sentimento de desconforto, de ausência de paz, que você pode estar vivendo, por simplesmente não entender tudo o que já foi feito a seu favor. Deus não quer o seu pecado, Ele quer a sua santidade. Mas se eventualmente isso acontecer, a sua natureza te levar a isso,
você não se sujeitar ao Senhor, arrependa-te. Volte às boas obras. Se prostre diante do Redentor seu. Volte-se para Ele com verdadeiro sentimento de arrependimento e confesse o seu pecado a Ele. E a paz de Deus vai inundar o seu coração. Irmãos, nós temos sempre pessoas nos procurando no gabinete pastoral sem paz. Porque dizem que crê que Jesus perdoou seus pecados, mas eles não perdoam a si mesmos. E eles não se sujeitam à ação santificadora do Espírito nas suas vidas. E são crentes. Isso não é incomum, isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Não é um chamado ao pecado. É um chamado à santificação e à paz por causa de Deus. Não por nossa causa. Em Romanos capítulo 8, mais uma vez, diz que existe uma hostilidade entre nós e Deus. Nós resistimos à lei de Deus. Aí o texto diz, e nós não podemos agradá-lo por nós mesmos. Não podemos. Nós não damos conta. Então, lembre-se o seguinte, tanto a ira foi retirada de nós, jogada sobre Cristo, como hoje, mesmo sendo salvo, perdoado, abençoado, eu ainda tenho lutas com a palavra de Deus, porque eu não posso agradar a Deus por mim mesmo. Eu não podia antes e não posso agora. Um cristão pode vencer o pecado e agradar a Deus numa vida de santidade, na medida do poder de Deus que opera no seu coração e gera nele paz e disposição de santidade diante do Senhor. A disposição natural em nós e Deus é de inimizade, do histórico do pecado. Isso, é exatamente isso que é perigoso por causa da santidade de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é santo. E no Novo Testamento diz que a nossa santidade é porque Ele é santa. É muito perigoso essa ideia, por causa da realidade do inferno. E isso nos incomoda. Mas tudo foi resolvido na expiação de Jesus. Pare de ter medo. Se Deus já te perdoou, viva na paz com Deus. Paulo está dizendo que aquele que é justificado em Cristo, não é terá, tem paz com Deus. Agradeça ao Senhor. Alegre-se na sua alma. Exulte o seu ser diante do Senhor. Adore ao Senhor com a sua vida e a sua santificação. A terceira coisa que o texto traz aqui sobre essa questão da paz é que, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça. Graça essa na qual nós estamos firmes. Alguém é crente e salvo porque Deus nos introduziu no perdão, tem promovido tranquilidade na minha alma, porque Ele continuamente vai depositar graça. E por causa disso, nós manteremos nossa perseverança da fé, nossa comunhão, que não pode mais ser quebrada, nem mesmo pelo pecado. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no verso 17 e 18, ele diz assim: e quando veio,
Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Cristo veio trazer a mensagem da paz. A mensagem do Evangelho é a mensagem da paz. E Paulo diz em Efésios 5, em Romanos 5, é paz com Deus. Não é a paz que o mundo nos dá, ela acaba. Você vai para as férias, ouve o mar, sente o calor, sal, tudo muito gostoso, aquele queijinho, né? Ei, Jairo, hein? Aquele queijinho, né? Aquele coquinho gelado. Essa paz nós produzimos para nós, mas ela acaba. A paz de Deus, ela nos é dada eternamente. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 ainda de Efésios, no verso 11, e no verso 12, ele diz: segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo nosso Senhor, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé dele. Então lembre-se, amado, a paz com Deus não é apenas um sentimento emocional, é uma posição legal. Não sou mais culpado. É um acesso concedido à presença do Deus Santo, que me santifica, que me perdoa. O que seria impossível sem a obra de Cristo, Jesus. Então observe que a paz é, eu estou livre, a cadeia do pecado já não me domina, e as consequências eternas de morte do pecado já foram tiradas de mim, e agora eu estou com alguém que foi alforriado, alguém que recebeu a carta de perdão, a carta de justificação. Então é muito mais do que um sentimento, é uma situação, é uma posição legal. Dizer que temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, como diz Paulo, é outra forma de você afirmar que nós somos justificados pela fé, mas com uma ênfase no relacionamento com Deus. Deus nos justifica através da fé para eu conviver com Ele, porque conviver com Ele é conviver com Deus reconciliado comigo, eu reconciliado com Ele, um relacionamento de paz, de edificação, de alegria, de esperança, de glorificação. A vida com Deus tem que ser assim. A obra de Deus a nosso favor tem que gerar isso em nós, uma convicção de que é um ato forense a meu favor, para que eu possa conviver em paz com Deus. E nem mesmo as minhas malícias, maldades e rebeldias podem nos tirar das mãos do Senhor. Isso é bom. E é exatamente por isso que a gente vê a Escritura, o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, dizendo que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos um relacionamento familiar e tão íntimo, que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Nós clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Queridos, essa posição que nós temos hoje, e que nós tínhamos no passado, é de mudança. Mas não é uma mudançazinha, é uma mudança radical no nosso relacionamento com Deus. Agora eu e você somos mais do que ex-inimigos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus, agraciados por Deus, que nos sustenta nessa família, nessa comunhão de intimidade e abençoadora. Tudo isso, irmãos, é o que nos alegra e que deve trazer para nós paz com Deus. Para entender o que vem a seguir no texto agora, o texto fala um pouquinho mais sobre as tribulações, eu tenho que entender que nem a tribulação é capaz de tirar aquilo que Deus me dá, a paz. Porque paz não é sentimento,
É a posição que eu vivo na presença de Deus. Mesmo no meio da tribulação, Deus está comigo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Por que é a segunda ênfase que eu quero trazer para nós hoje, última? Por que que a paz com Deus nos ajuda no meio das tribulações? O texto, ele começa com uma sequência de afirmações, aqui no capítulo 5. E ele diz, e não somente nos alegramos na esperança da glória e nessa paz pela fé em Cristo. No verso 3 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se a paz com Deus fosse apenas emocional, Paulo não diria o que ele está dizendo aqui nesse texto, no verso 3 e no verso 4, que nós acabamos de ler. Não diria. Essa é uma das declarações mais impressionantes que nós encontramos na Escritura e que foge toda a lógica do mundo onde a gente vive. Mas a Escritura diz. Paulo diz que nós nos alegramos, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Quantas vezes você já leu esse texto? E quantas vezes você, estando em tribulação e angústia, você lê esse texto e diz, Senhor, eu não consigo entender isso aqui. Eu não vejo horizonte. A única coisa que eu vejo agora diante de mim é um problema que eu não dou conta de solucionar. Estou sem paz. Só vejo a tribulação. Isso é natural no ser humano. Nós somos tão nós mesmos, tão autocentrados, que nós não conseguimos ter a visão que Deus tem. E nem abrimos os olhos para ver aquilo que Deus já está nos mostrando. E nós continuamos vendo a dificuldade, a tribulação, a dor, a angústia, o atestado médico de que estou doente, a verificação de que as coisas não estão boas. Isso acontece muito quando as pessoas buscam ajuda por ausência de paz nos relacionamentos conjugais. E normalmente quando a pessoa vai buscar, ela já viveu muita angústia, muita dor, muita tristeza, e buscou respostas em si, nas possibilidades de fazer ou deixar de fazer algo, e ela chega à conclusão de que não sabe mais, e ela vem e diz, eu não sei mais o que fazer, não dou conta. O problema aumenta ao invés de ser solucionado. Por quê? Porque isso não está sendo resolvido pelo mesmo Deus que traz para mim paz. Eu não estou depositando nele a minha esperança. Eu não estou buscando nele a resposta. Eu estou duvidando de que Deus é que me preserva na vida. Paulo nos diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Não é apenas tolerar ou suportar as tribulações. Não é isso que Paulo está dizendo aqui no texto. Não é apenas isso. Eu ficar suportando a tribulação. O que ele está dizendo é que eu devo reconhecer que Deus está agindo nelas, nas minhas dificuldades, de forma profunda. E o meu Deus é sábio. E Ele conhece todas as coisas, inclusive a mim mesmo. Isso só faz sentido na mente e no coração de alguém que entende a paz com Deus como algo mais do que um estado emocional. A minha paz é porque Deus já fez a obra em meu lugar. E eu agora não sou mais inimigo, sou filho. A paz é porque, perdoado, agora tem o Espírito Santo de Deus que me abençoa. E agora a segunda coisa é, por causa disso, Deus faz algo em mim,
Ele me molda. E enquanto eu estou vivendo no mundo, e a água vem, a chuva vem, a tempestade vem, o terremoto vem, abalo de cá e o de lá, mas eu, como servo do Senhor, tenho o pé na rocha que é Cristo Jesus, porque agora eu sou dele. Eu não vou pender nem para lá, nem para cá, nem mesmo a rachadura vai existir, porque Ele me traz paz. Ele é o Deus que pode e age. Isso aqui, queridos, é uma realidade objetiva. É uma realidade sólida, que nos sustenta mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Quando o apóstolo Paulo diz, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, eu sei quem é meu Deus. Eu tiro os olhos da tribulação e lanço os meus olhos para a cruz vazia. Mas aquela cruz que derramou sangue, o Senhor Jesus naquele lugar, mas que saiu dali e ressuscitou para me dar esperança. Esperança sobre qualquer dificuldade. E a pior das dificuldades é a morte. Qual tribulação é maior do que o seu Deus? O amor de Deus por você. Por isso eu me alegro, não porque eu sou masoquista, porque eu gosto de sofrer, mas porque eu sou filho de um Deus verdadeiro, que age com propósitos e permite realidades objetivas e sólidas na minha vida, para me transformar, para me aperfeiçoar, para me fazer exatamente como Ele quer que eu seja, igual a Cristo Jesus. Lembre-se de uma coisa. A paz com Deus, ela nos dá a perspectiva, enquanto nós estamos vivendo um momento de dor. Se você está vivendo um momento de dor, de tribulação, e não entende o que é paz, tudo desmorona. Mas quando eu estou vivendo momentos de dor, mas eu entendo que eu tenho a paz, que é aquilo que Deus já fez a meu favor, meu coração está em paz com Deus. A tribulação, ela é sofrida, mas eu persevero. O texto diz, a tribulação produz perseverança. Eu não fico pelo caminho. Eu não sou um crente quando começo a tribulação, e enquanto estou vivendo a tribulação, eu vou perdendo os meus pedaços pelos meios, e a minha fé deixa de existir, e a hora que eu vejo, eu estou duvidando de Deus, e se brincar, eu começo a falar contra Deus, a murmurar, a blasfemar contra o Senhor e a sua bondade. Mas aquele que crê no Senhor e tem paz no seu coração, no meio da tribulação, ele encontra perseverança. A paz produz perseverança. E essa perseverança, ela molda-nos. Ela molda quem nós somos. Na medida em que nós vamos vendo Deus agindo e abrindo portas, e cuidando, demonstrando amor, que é muito maior do que aquela situação de tribulação que eu estou vivendo, Deus está transformando o meu caráter. Ele está me dando experiência. A ideia de experiência aqui é caráter. Ele está tratando a minha experiência, Ele está tratando a minha existência, Ele está tratando o meu caráter. E quando Deus aperfeiçoa a mim mesmo, porque Ele me deu paz, porque Ele me sustenta na perseverança da fé, Ele está tratando o meu caráter, eu tenho uma esperança que não morre, ela é inabalável. Por isso Ele diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Paulo está dizendo que o sofrimento, longe de ser um sinal de que Deus está longe, de que Deus está ausente, o sofrimento pode ser um campo que Deus prepara, mas Ele está presente, você não está sozinho, e Ele está naquela situação, trabalhando profundamente, eficazmente, em todo o seu ser. A paz com Deus, ela nos lembra de que, mesmo na dor, nós pertencemos a Deus. Mesmo na dor,
nós estamos seguros. Mesmo na dor, Ele está nos formando, nos aperfeiçoando. É muito semelhante ao que a gente vê em Tiago capítulo 1. Texto que a gente já trabalhou aqui na escola dominical durante esse tema. No verso 2 em diante ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Olha, é a mesma coisa. Aí ele diz: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Eu tenho que perseverar até o fim. Eu não deixo o pedaço da fé para trás. Eu não deixo de crer. A intimidade com Deus não muda. Ele está comigo. É Ele que me sustenta. Ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Uau! Obrigado, Senhor. Eu preciso aprender isso. Você precisa aprender isso. Ter motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Amado, quando sabemos que temos paz com Deus, não interpretamos o sofrimento como rejeição. Não interpretamos o sofrimento como castigo ou como uma coisa que está acontecendo ao acaso. Isso acontece muito na mente das pessoas e muitas vezes na mente do crente. Ele começa a pensar: por que eu estou passando por tudo isso? E aí você começa a dar: Deus está me rejeitando? É porque eu fiz alguma coisa e agora Ele está me punindo? Ou simplesmente aconteceu por um acaso? Deus estava de férias e deixou isso acontecer comigo. Não é uma coisa, nem a outra, nem a outra. Ao invés disso, a gente precisa abrir os olhos e enxergar como que instrumento da graça de Deus são as tribulações que Ele permite para nos moldar. E por isso, e sabendo disso, mesmo nas dificuldades, eu tenho paz. A paz com Deus, irmãos, ela alimenta uma esperança que não decepciona. É isso que diz o verso 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Recebemos o Espírito Santo e Ele demonstra o seu amor por nós todos os dias através desse Espírito Santo. E a esperança, ela é mantida por Deus. Ela não me decepciona. Ou seja, aquilo que Deus disse que faria, Ele vai continuar fazendo. Uma esperança que não falha. Como que isso é possível? Porque a graça de Deus não depende das circunstâncias, mas por causa do amor dEle. Não depende de mim, mas é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Essa palavra derramado é muito linda aqui no texto. Dá a ideia de que é algo dado em doses grandes, não em doses pequenas. Não é aquele, eu vou jogar um pouquinho da graça e depois vou dar um pouquinho mais da graça. Mas a ideia de derramado aqui é de um volume imenso que vem e é jogado por Deus sobre você. A minha filha faz projetos de engenharia hidráulico. E eventualmente ela faz essas grandes piscinas de lugares grandes. E que tem aqueles brinquedos que a água vem e ela derrama de uma vez. A primeira vez que eu vi isso, falei: eu quero ir num negócio desse. Depois que eu fui, eu disse: não quero nunca mais ir nesse negócio. Era um baldão, um negócio muito grande de água. Aquilo cai e até dói, te joga no chão. Disse: para que isso? Mas é engraçado. E ela dosa para que tudo aquilo funcione.
e depois volte, e a bomba que joga água, a bomba que prepara, a bomba que limpa, a bomba... E falo, meu Deus, tantos detalhes para que aquele objetivo fosse alcançado. Eu faço numa esperança, Deus fez algo e nos dá uma esperança que não pode ser falhada, sempre vai funcionar. O amor de Deus é derramado daquele jeito, de uma vez, puf, dando a ideia de abundância da graça de Deus, de uma realidade presente e ativa de Deus hoje nas nossas vidas. Não é só no futuro, a graça de Deus é derramada em nós hoje. Deus faz o seu amor palpável na nossa vida hoje. E é por isso que essa esperança, ela não nos envergonha, ela não nos decepciona jamais. O que Deus nos dá ao derramar a abundante graça dele é algo sólido, real, comprado com o sangue de Cristo Jesus. Você tem essa paz? Ou você já pensou a respeito disso, já até agradeceu a Deus por esse texto, mas você nunca viveu assim, tranquilo. Não há paz nas coisas ou nas circunstâncias, mas na sua posição dada por Deus, na presença dEle, justificado. E a obra que foi começada, ela vai continuar. Eu acho esse texto tremendamente pastoral. Tremendamente pastoral. Interessante porque Paulo, ele não ignora o sofrimento. Ele não está dizendo, você não está sofrendo. Ou ele está dizendo, isso aí não é nada. Em momento algum ele diz isso. Ele não minimiza as dificuldades. Ele olha para o sofrimento, mas tendo uma esperança que é fundamentada em Deus. E essa esperança nasce do fato de que a nossa paz com Deus está resolvida. Eu tenho tranquilidade no e com o Senhor. Não importa o que você está enfrentando ou enfrentará, perdas, doenças, decepções, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, relacionamentos interpessoais, não importa. Se você está em Cristo Jesus, se eu e nós estamos em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Nós não estamos mais em guerra com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Eu tenho acesso à graça, porque Ele derrama da graça dEle sobre a minha vida, em grande medida. Eu tenho acesso. Eu tenho alegria e esperança. Eu tenho coragem na dor e persevero. E eu olho para frente e digo, louvado seja o Senhor, pela paz que Ele me dá em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz que nós nos alegramos, nos gloriamos nas próprias tribulações. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver como esses crentes verdadeiros, que têm paz, esperança, alegria, perseverança, tudo vindo da bondade do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Santíssimo Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque quando nós vamos para as minúcias da Tua palavra, nós aprendemos coisas tão lindas a respeito da comunhão contigo. A Tua palavra nesse texto diz que por causa de Cristo nós temos paz, perdão, não somos mais inimigos, somos da Tua família. Ó Deus, dê-nos lembrança disso. Uma lembrança intelectual, uma lembrança emocional, mas acima de tudo espiritual, dos efeitos da Tua obra a nosso favor. Para que vivendo nesse mundo caído, ainda não regenerado, Pai, possamos ter alegria, apesar das dificuldades. Ó Deus, o Senhor e o Teu querer é a nossa esperança. E nós queremos nos alegrar todos os dias nisso.
para o nosso bem e para a tua glória, para o testemunho do mundo onde vivemos, de que viver com o Senhor é o que de melhor existe para o ser humano. Em nome de Jesus nós oramos e nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.